E hoje tem Flamengo no Brasileirão contra o Vasco. E se ganhar, segue na liderança. Eu vou falar sobre isso. Vou falar de um lateral esquerdo de um time da Série A que entrou na mira do Mengão. E vou falar também do STJD que definiu o futuro de Bruno Henrique. Então, rapaziada, se vocês chegaram agora nesse vídeo, eu já peço, dá aquela segurada, não pule o vídeo, porque hoje tem jogo do Mengão e eu tô trazendo informações importantíssimas pra vocês. Bom, rapaziada, hoje tem Vasco versus Flamengo pelo Brasileirão e o jogo, rapaziada, vai ser no Maracanã. Porém, o mandante de campo do jogo de hoje vai ser o Vasco da Gama. E a diferença de tudo isso, rapaziada, é que o Vasco vai ter prioridade na maioria dos torcedores. Fora isso, rapaziada, o Flamengo continua jogando o jogo em casa no Maracanã e rapaziada, dá pro Flamengo ganhar hoje do Vasco. E se o Mengão ganhar hoje, vai fazer aí 3 vitórias consecutivas. Isso, rapaziada, porque a gente ganhou do Grêmio fora de casa, a gente ganhou do Juventude, daquele jogo lá de 6-0, jogando no Maracanã. E hoje, rapaziada, é contra o Vasco. Hoje a batalha é contra o Vasco. E eu vou ser sincero com vocês, rapaziada, dá pro Flamengo ganhar. Dá pro Flamengo, rapaziada, fazer esses 3 pontos, levar esses 3 pontos na malha. Até porque, galera, o Vasco, rapaziada, seguindo o tabu, faz 10 anos que não ganha do Flamengo pelo Brasileirão. E a última vitória do Vasco da Gama, rapaziada, em cima do Flamengo pelo Brasileirão, foi em 2015. Ou seja, rapaziada, dá pro Flamengo continuar com esse tabu. Até porque, galera, o time do Flamengo, o elenco do Flamengo é bem superior ao time do Vasco da Gama. Ou seja, rapaziada, hoje os jogadores do Flamengo tem que entrar com sangue nos olhos, apesar de ser um clássico. Independentemente de ser um clássico, a gente tem superioridade, né, rapaziada? E o Mengão tem que ganhar hoje, se quiser aí seguir na liderança do Campeonato Brasileiro e sonhando com o Brasileirão. Até porque, rapaziada, o Palmeiras tá colado, tá com o mesmo número de pontos que o Flamengo, e o Palmeiras, rapaziada, provavelmente vai jogar em casa. Ou seja, o Flamengo tem que ganhar hoje do time do Vasco e o técnico Felipe Luiz vai ter reforços para esse jogo. É isso mesmo, viu, rapaziada? E eu trouxe a informação aqui para vocês, galera, que o técnico Felipe Luiz pode contar aí com dois jogadores, os 90 minutos, caso ele queira. É isso mesmo, rapaziada. Dá uma olhada nessas informações que eu apurei para vocês, né, rapaziada? Que eu trouxe para vocês, que são meus inscritos. Olha só, rapaziada. Arrascaeta e Nico de la Cruz estão liberados para atuar os 90 minutos contra o Vasco, rapaziada. Nico de la Cruz não jogou contra o Juventude e o Arrascaeta só atuou durante 56 minutos. O técnico Felipe Luiz está liberado para utilizar os dois jogadores durante o tempo que achar necessário, viu, rapaziada? De la Cruz tem chance de ficar fora da partida contra a LDU no meio da semana por conta de ser muito afetado pela altitude. Inclusive, o jogador foi cortado da seleção uruguaia antes da partida contra a Bolívia, disputada em El Alto. Ou seja, rapaziada, o técnico Felipe Luiz já está autorizado aí para utilizar tanto o Arrascaeta como o Nico de la Cruz no jogo de hoje contra o Vasco, os 90 minutos. Até porque, rapaziada, segundo a informação, o Flamengo tem um jogo no meio de semana na Libertadores contra a LDU de Quito. E o de la Cruz, rapaziada, não vai para esse jogo, até porque ele já foi cortado por conta da altitude, né, rapaziada? Por conta que o de la Cruz tem dificuldade aí com altitudes. Ou seja, já que ele não vai para esse jogo contra a LDU de Quito no meio da semana, rapaziada, provavelmente aí que o técnico Felipe Luiz vai querer utilizar ele os 90 minutos no jogo de hoje contra o Vasco. Até porque, rapaziada, a gente precisa, né, galera? Até porque é um clássico, querendo ou não, o Flamengo tem que entrar aí muito ligado, rapaziada. Não pode bobear no jogo de hoje. Não pode vacilar, né, rapaziada? Tem que estar aí os 90 minutos de jogo ligado. E a gente tem que sair com essa vitória. Não pode empatar. E muito menos não pode perder o jogo de hoje. Já que eu tô falando aí, rapaziada, de la Cruz e do Arrascaeta, que pode jogar os 90 minutos no jogo de hoje contra o Vasco, deixa eu falar do atacante Pedro, né, rapaziada? Porque o departamento médico do Mengão já tá preparando o atacante Pedro para atuar os 90 minutos também, para ele estar 100% e atuar os 90 minutos no jogo contra o Corinthians. Olha só, rapaziada, nessas informações que eu tô trazendo para vocês em primeira mão, viu, rapaziada? É isso mesmo, olha só.
Flamengo trabalha para que o Pedro esteja 100% fisicamente e jogue os 90 minutos contra o Corinthians no próximo dia 27. E até lá, o camisa 9 vai receber mais minutos em campo. Ou seja, rapaziada, o Pedro tá voltando aos poucos. O Pedro, no último jogo do Flamengo contra o Juventude, entrou mais ou menos ali, jogou mais ou menos ali 36 a 40 minutos de jogo, rapaziada. E fez o que fez, né, galera? Entrou no jogo, mudou a partida, fez 2 gols, cavou um pênalti, ele próprio bateu, errou, porém, foi no rebote e fez o gol. Ou seja, rapaziada, é o que eu falei pra vocês. O Pedro tá voltando ainda pro Flamengo. O Pedro não tá 100%, não é aquele Pedro que a gente tá acostumado a ver, que todo jogo decide e faz gol, não é aquele ainda, porém, rapaziada, é um cara dedicado, é um cara que trabalha todos os dias e é um cara super focado que busca, rapaziada, e está 100%. O próprio Pedro mesmo já falou isso, falou, rapaziada, que quer estar 100% e quer ajudar bastante o Flamengo, ou seja, o departamento médico do Flamengo já trabalha para deixar o cara aí 100% e provavelmente no dia 27, eu não tô garantindo nada, viu, rapaziada? Mas provavelmente, segundo as informações, o departamento médico do Flamengo já trabalha para deixar ele 100% e no jogo contra o Corinthians o Pedro volte 100% e comece a atuar, rapaziada, os 90 minutos. Até porque todo mundo já sabe, o Pedro é aquele cara que a gente precisa ali de centroavante para fazer os gols, porque antes do Pedro, quando ele estava machucado, o Flamengo, rapaziada, tinha muita dificuldade para fazer o gol. Até porque os jogadores ali da frente do Flamengo chutavam 10 bolas para poder fazer um gol. Ou seja, rapaziada, a volta de Pedro 100% pro Flamengo e pros torcedores rubro-negros é muito importante. Mudando de assunto, rapaziada, deixa eu falar aqui de uma provável contratação do Flamengo. Até porque, galera, a diretoria do Flamengo e o departamento de scout do Mengão já mira a contratação do lateral esquerdo do Red Bull Bragantino, Juninho Capixaba. Além do Flamengo, rapaziada, tem outros 3 times que também estão monitorando ele e que também aí estão de olho no jogador. Olha só, rapaziada, nessas informações que eu tô trazendo para vocês, que eu apurei para vocês. Olha só, rapaziada. Flamengo tem interesse na contratação de Juninho Capixaba do Red Bull Bragantino. E o Bragantino, rapaziada, pede 7 milhões de euros, mais ou menos aí 46 milhões de reais na contratação do jogador. Segundo o jornalista Jorge Nicola, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Atlético Mineiro estão interessados na contratação do lateral esquerdo Juninho Capixaba do Red Bull Bragantino. O clube paulista pede o valor de 7 milhões de euros, 46 milhões de reais, e atualmente no elenco rubro-negro, Alexandro, Ayrton Lucas e Matias Vinha atuam pela mesma posição. Ou seja, é o que eu falei pra vocês e é o que o técnico Felipe Luiz já falou, né, rapaziada? Ou seja, Flamengo tá de olho no mercado. O técnico Felipe Luiz já falou por diversas vezes que se o Flamengo tiver a oportunidade de contratar um jogador, ver ali um jogador ali que dá pra contratar, que o preço dele é bom, rapaziada, o Flamengo vai no mercado, o Flamengo vai querer contratar. Ou seja, o Juninho Capixaba, do lateral esquerdo do Red Bull Bragantino, já interessa aí o departamento de scout do Mengão e a diretoria do Flamengo também tá de olho. Ou seja, rapaziada, não só o Flamengo, mas também Palmeiras, Cruzeiro e Atlético Mineiro tão de olho no jogador. É isso mesmo, rapaziada. Então, se o Flamengo quiser contratar, o Flamengo tem que chegar na frente. O Flamengo, rapaziada, tem que se posicionar na frente pra contratar, né, galera? Até porque todo mundo sabe que é um jogador ali que joga muito bem, é um jogador esforçado. E pro Flamengo ali, se viesse, eu tenho certeza que iria agregar bastante. Mas eu queria saber de vocês, rapaziada. Pro Flamengo, Juninho Capixaba interessaria, rapaziada? Iria fazer a diferença dentro do elenco do Flamengo? Deixem aqui nos comentários, porque é o que eu sempre digo, né, rapaziada? O comentário de vocês, pra mim, é muito importante. Então deixe o comentário de vocês aí, rapaziada, se ele deveria vir pro Flamengo ou não. Mudando de assunto, rapaziada, deixa eu falar do STJD, que define o futuro do atacante do Flamengo, o Bruno Henrique. É isso mesmo, rapaziada. Dá uma olhada nessas informações que eu apurei pra vocês. Olha só, rapaziada. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, não pretende em primeiro momento suspender o atacante Bruno Henrique do Flamengo de forma preventiva antes do julgamento. Atualmente, o presidente do STJD, Luiz Otávio Veríssimo, acredita que só deve punir o jogador para afastar um risco iminente. Isso porque, segundo o entendimento do STJD, o réu poderia cometer novas infrações e com isso seria necessário o afastamento do atleta. Porém, o caso de Bruno Henrique inicialmente não é visto dessa forma. Atualmente,
A acusação ao camisa 27 do Flamengo se refere a apenas um jogo específico e não um esquema duradouro de manipulação de resultados, viu, rapaziada? O processo criminal costuma ser demorado e provavelmente, não tendo mais nenhuma infração do Bruno Henrique, deve cumprir normalmente o seu contrato com o Flamengo. Ou seja, rapaziada, o STJD não pretende punir o Bruno Henrique por agora. E o Bruno Henrique, rapaziada, pode cumprir o seu contrato normalmente com o Flamengo. Até porque, rapaziada, ele não está sendo acusado aí por um processo de manipulação. Ou seja, foi só aquele jogo contra o Santos. E o Bruno Henrique, rapaziada, não fez mais isso. Até porque o STJD já apurou. E já definiu, né, rapaziada? O Bruno Henrique não vai ser julgado agora. Só vai ser julgado, rapaziada, muito depois do seu contrato com o Flamengo. Até porque, segundo informações, esse processo costuma ser bastante demorado. Ou seja, rapaziada, pro Flamengo e pros torcedores flamenguistas é um alívio gigante, né, rapaziada? O Bruno Henrique, como eu falo sempre, é um jogador importantíssimo dentro do elenco do Mengão. E que, na minha opinião, rapaziada, sobre isso aí, fora jogo, extra jogo, o Bruno Henrique deu uma vacilada, né, rapaziada? Fazer negócio de manipulação. Mas voltado pro Flamengo, o cara ali é um jogador esforçado e vai cumprir o seu papel dentro do Mengão. Mudando de assunto, rapaziada, deixa eu voltar a falar sobre o clássico de hoje entre Vasco versus Flamengo pelo Brasileirão. E até o momento foram vendidos pouco mais de 30 mil ingressos. Ou seja, a venda por ingresso tá muito baixa e a procura pelos ingressos, rapaziada, nem se fala, né? Tá muito baixa. Até pelo fato, rapaziada, de ser um dos clássicos mais charmosos do Brasil e um dos clássicos aí mais gigantes do Brasil. Isso tudo tá levando, rapaziada, pelo fato das diretorias tá aumentando os valores dos ingressos. Os ingressos, rapaziada, o valor dos ingressos está muito alto. Ou seja, no último jogo do Flamengo contra o Juventude, a própria torcida do Mengão fez protestos, né, rapaziada? Então, galera, isso vai para a diretoria. Tem que abaixar o valor dos ingressos. Tem que colocar os ingressos mais acessíveis para os torcedores, porque quem faz a festa no estádio, rapaziada, é o próprio torcedor, viu, galera? Mudando de assunto, rapaziada, deixa eu falar para vocês, né, galera, a provável escalação do Mengão no jogo de hoje contra o Vasco da Gama. Olha só, rapaziada, no gol vem o Rossi, na zaga, Léo Ortiz e Danilo, nas laterais, rapaziada, vamos ter Wesley e Ayrton Lucas no meio, vamos ter Eric Pulgar, Nico Dela Cruz e De Arrascaeta numa ponta, rapaziada, a gente vai com Gerson. Na outra ponta, Gonzalo Plata. E de centroavante, rapaziada, vamos ter a volta dele, né, galera? O Bruno Henrique. Ou seja, rapaziada, esse é o provável time do Mengão no jogo de hoje contra o Vasco da Gama. Que a gente saia com a vitória e que a gente continue na liderança do Campeonato Brasileiro. Eu só quero agradecer, rapaziada, a vocês que vieram nesse vídeo, assistiu o vídeo completo, se inscreveu no canal e ativou o sino de notificação. Muito obrigado, rapaziada. Eu tenho que dizer isso toda vez, né? Vocês são foda. E você aí que tá me assistindo agora, é flamenguista, só que ainda não é inscrito do meu canal, corre, rapaziada, dá essa moral aí pra um cara humilde, né, galera? Porque não custa nada, já se inscreve no canal, ative o sino de notificação, porque todo dia, rapaziada, faça chuva, faça sol, eu tô aqui me dedicando pra trazer notícias do Mengão pra vocês. Então, rapaziada, como forma de agradecimento eu já peço, já se inscreve no canal, ativa o sino de notificação e senta o dedo no like, rapaziada, porque isso vai ajudar bastante aí o nosso canal e vamos rumo aos 1000 inscritos. Porque eu sei, rapaziada, que quando vocês querem, vocês fazem acontecer, porque vocês são foda. Valeu!